próximo exercício ainda sobre o textinho que falava lá das temperaturas de Marte, mas ele fala um pouco diferente, né? Agora ele vai falar que é para a gente considerar um recipiente fechado com 2 litros de água colocado na superfície de Marte. 2 litros de água é o volume, né? Então já vamos anotar aqui, volume 2 litros. Esse recipiente é um bom condutor de calor e possui um êmbolo para manter sua pressão interna constante em 1 atm, então pressão 1 atm, enquanto é exposto ao clima marciano, desde o dia mais frio de inverno até o dia mais quente do verão. Então, desde aqueles menos 125 graus Celsius, tá lá em cima, até os 22 graus Celsius do verão, tá? Não vou anotar isso por enquanto, porque eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, né? Vamos supor que a gente tá lendo lá e fazendo as anotações. Mas vamos lá. Aí ele fala aqui, sabendo que a essa pressão de 1 atm, o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grau Celsius, e o calor específico da água líquida é 1 caloria por grau Celsius, 1 caloria por grau Celsius, o calor latente de fusão é o L, né, 80 calorias por grama, e a densidade da água é 1 kg por litro. Ele quer saber a quantidade de calor cedida pelo Sol à água durante esse período todo. Então, a quantidade de calor, ele quer a quantidade de energia térmica que foi fornecida. Desde o dia mais frio de inverno até o dia mais quente do verão. Então, a temperatura inicial do nosso gelo, né? Porque menos 125 graus Celsius, a água está congelada naquela pressão de 1 atm. Então, a temperatura inicial menos 125 graus Celsius, e a temperatura final é a do verão, que é 22 graus Celsius. Então, aqui tá gelo e 22 já virou água. Então, gente, o que tá acontecendo? A gente tem gelo a 125 graus Celsius negativos. Aí, o Sol vai esquentar o gelo, que tá dentro desse negócio aí. Aí, o gelo vai esquentando, esquentando, esquentando por causa do calor fornecido pelo Sol, até que ele chega numa temperatura em que ele muda de estado e ele vira água líquida. Qual é a temperatura em que isso acontece? 1 atm, condições normais. Então, a 0 graus Celsius. Então, o que está acontecendo? A 0 graus Celsius, a gente tem a mudança de sólido para líquido. Por isso que ele deu para a gente calor latente. Porque quando muda de estado, a gente tem que usar o que mole. E quando ele pergunta para a gente qual é a quantidade de calor total que o Sol forneceu para essa água, então a gente tem que pensar, desde o menos 125 graus Celsius, o que vai acontecer? Ele vai ter que esquentar, vai mudar de temperatura de menos 125 até zero. Então, a gente tem um quimacete com o gelo ainda ali no estado sólido. Continua normal. Então, de menos 125 até zero. Depois, a gente tem uma mudança de estado. Então, não temos mais quimacete, a gente tem um quimole, né? Porque tá mudando de estado. E depois, ainda ele tem que ir dessa temperatura final da mudança de estado, que não muda de temperatura, então continua sendo zero, até o 22 graus Celsius. Então, ele vai mudar de temperatura de novo. Então, a gente tem um novo quimacete, que é de 0 até 22 graus Celsius. Mas, percebam vocês que tem informações demais anotadas aí, né? E, ao mesmo tempo, tem informações faltando. Porque a quantidade de calor para mudar de temperatura é quimacete e para mudar de estado é quimole. E percebam vocês que em todos eles tem massa e a gente não tem massa. Então a gente precisa descobrir a massa, porque senão não vai ter como a gente calcular, né? E de onde vem essa massa? A gente tem densidade e a gente tem volume. Até pintei eles de laranjinha para ficar fácil de vocês verem. Densidade é massa dividido por volume. Se a gente multiplicar isso em x, a densidade era 1 kg por litro. A massa é o que a gente quer e tinha 2 litros, né? Nem precisava da fórmula, na verdade, né? Mas vamos fazer pela fórmula primeiro. Então, se a gente multiplicar em x, a massa vai ser 2 quilos. Mas se a gente quisesse só usar a lógica, era só pensar assim, ó, 1 quilo por litro. Então, cada litro tem 1 quilo. Se a gente tem 2 litros, então vai ter 2 quilos. Nem precisava da fórmula. Então, uma coisa importante, a nossa massa era 2 quilos, mas os nossos Czinhos estavam todos em grama, ó, caloria por grama, caloria por grama, caloria por grama. Então, vamos transformar em grama. 2 quilogramas são 2.000 gramas, certo? Então, vamos esquecer essas informações, porque agora a gente já tem a massa, que é o que nos importa, né? E vou sumir com essa parte aqui de cima para a gente poder continuar a conta dos calores, certo? Outra informação que também não faz diferença, na verdade faz diferença, mas não vai entrar na conta, é a pressão de 1 atm. Ele só deu essa pressão para a gente saber
que realmente o calor específico iam ser aqueles, o calor latente ia ser aquele, e a mudança de estado ia ser a 0 graus Celsius, igual a gente está acostumado. Porque em pressões diferentes, a água vai ferver a temperaturas diferentes. Inclusive, é isso que a panela de pressão faz, né? Ela muda a pressão para a água entrar em ebulição, no caso não derreter, né? Mas em ebulição, a uma temperatura diferente da que a gente está acostumado. Então, em vez de ela ferver a 100 graus Celsius, ela vai ferver uma temperatura maior, por isso que a comida ferve, cozinha, na verdade, né? Melhor lá dentro da panela de pressão. Mas enfim, assunto para outro dia. Então, o importante agora é que um ATM não vai entrar na nossa conta, então a gente pode sumir com ele também. E aí eu juntei as informações ali em cima para caber a nossa conta, tá bom? Então vamos lá, nossa massa é 2000. O calor específico que a gente vai usar no primeiro termo é o do gelo, porque ele ainda era sólido, então é 0,5. E delta teta é sempre teta final menos teta inicial. Então, na primeira etapa, a temperatura final era 0 e a inicial menos 125, então vai ficar 0 menos 125, cuidado, tem 2 menos. No que mole, vai ser só 2.000 vezes 80, tranquilo. E no outro que macete, a gente tem 2.000. Agora o nosso calor específico é da água líquida, então é 1. E a variação da temperatura, de novo, é final menos inicial. A final é 22 e a inicial é que é 0, que é logo depois que acabou de derreter, certo? Vou substituir tudo isso. Subir. Aí vai ficar 2.000 vezes meio, metade de 2.000 é 1.000. Então, posso colocar 1.000. Aí, 0 menos 125 é 0 mais 125, que é 125. Aí, no segundo termo, a gente pode fazer a conta normal, né? 2.000 vezes 80 vai dar 16 com 4 zeros, então vai ficar 160.000. No último termo, a gente tem 2.000 vezes 1, que é 2.000, e dentro do parênteses, 22 menos 0 é 22. Então, tá aí. Aí, 125 vezes 1.000 dá 125.000, mais 160.000. E 2.000 vezes 22, 22 vezes 2 é 44, mais 3 zerinhos, 44.000. E aí agora é só fazer a soma, né? 125.000 mais 160.000 dá 285.000, mais 44.000 dá 329.000. E isso está combinando com os nossos calorzinhos específicos e latente, que é caloria. Então, está em caloria. Mas as nossas respostas não estão em calorias, estão em quilocalorias. Então, de novo, a gente vai ter que transformar de caloria para quilocaloria, como se fosse de metro para quilômetro, né? É o prefixo quilo, que significa 1.000. Então, a gente tira o 1.000 ali, né? Os 3 últimos zerinhos, e transforma aquilo em 1K. Então, 329 quilocalorias. Resposta letra B. Ufa, né, gente? Isso foi intenso.